Glórias a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, o Deus que vive, o Deus que reina, um Deus presente, um Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Um Deus que tudo faz segundo a sua vontade, um Deus que dos altos céus contempla a cada um aqui neste momento, nesta hora. Aleluia, 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 Deus. Sentimos a Tua presença, o Espírito Santo, a Tua presença maravilhosa neste lugar. Eita, Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grande, Senhor, Tu és um Deus presente nessa noite. Deus, aleluia. Eita, Deus, aleluia. Quero aqui saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria, é muita satisfação e prazer poder estar aqui, amados, mais um culto de ceia, poder exaltar o Deus que vive e reina, engrandecer o nome santo do Senhor e dizer que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é Deus da minha vida, Ele é Deus da minha alma, Ele é Deus da minha casa, Ele é Deus do meu ministério e Ele é Deus da minha vida cada dia mais. Isso que me dá o prazer e a satisfação é de todos que chegam aqui e sempre você ouve essa frase, é uma alegria, porque é uma alegria, não porque está no púlpito, mas é uma alegria poder estar na presença e ver quem está junto comigo na presença de Deus. Acabamos de sair de um culto maravilhoso, onde Deus falou muito, e Deus vai continuar falando. Sabe por quê? A palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que podemos imaginar. Eu falando com Deus, eu falei: Senhor, eu queria uma palavra, eu vou abrir o culto, Senhor, uma palavra pequena, eu sei, mas uma palavra, Senhor, que em tempo que estamos vivendo, uma palavra que possa falar com a sua igreja, uma pequena frase, mas de um efeito grande. A palavra Jesus já é um efeito grande sobre as nossas vidas, sim ou não? Sim, porque sabemos da autoridade que Ele tem sobre a nossa vida e o domínio sobre tudo. E eu quero que você leia comigo no Salmo 139. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir ou compartilhar aqui pelo telão conosco, em nome de Jesus. Salmo 139, vamos ler o verso 1 e alguns adiante. E veio comigo essa palavra do Senhor. Todo mundo conhece, mas Deus falou poderosamente comigo. Não é eu que vou estar ministrando, mas eu gostaria que nesse culto você começasse com essa palavra dessa noite. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim tua mão. Tal ciência para mim maravilhosa, tão alto que não há como atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Senta um minutinho só. Oh Deus, em tempo que estamos vivendo, muitos têm perguntado: aonde está o Senhor? Onde se encontra o Senhor? Eu digo para você, o Senhor ainda se encontra no mesmo lugar. O Deus ainda continua fazendo o mesmo milagre. O Senhor ainda continua operando como operava outrora. E hoje e amanhã continua o mesmo Deus. Mas o que acontece? Tem momentos da nossa vida que achamos que Deus não está falando conosco, Deus não está presente conosco. Enquanto Deus diz: eu estou presente com vocês todas as horas, em todos os momentos. Olha só, Deus, Ele fala com o seu servo nos momentos mais difíceis, ou quando o Senhor quer usar de forma extraordinária. Elias, conhece Elias? Elias estava na caverna fugindo dos seus adversários. Deus apareceu e disse: sai daí, porque não foi que eu te chamei para ficar escondido. Deus tinha uma missão.
Deus olhou para Moisés apacentando as ovelhas, chegou lá no meio da sarça e falou: vai lá que o meu povo está clamando, porque o Senhor tinha uma missão sobre a vida dele, aleluia. Irmãos, igreja de Jesus Cristo, Jesus nos chamou para uma grande obra, e a Bíblia diz que Ele sonda e conhece, mesmo que a palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já conhece o nosso coração. Ele está dizendo: nós estamos em guerra, estamos sim, mas eu estou presente no meio dessa guerra. Às vezes queremos que Deus desce do céu e peleja pela peleja que nós temos que pelejar. Às vezes queremos que Deus desce do céu e opera, meu amado, algo que nós deveríamos interceder, orar e fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E Deus está dizendo que Ele sonda, Ele conhece o desejo do seu coração. Às vezes os seus olhos não estão contemplando, sabe por quê? Porque quando nós usamos os olhos, meu amado, mortais, nós não vemos, mas quando olhamos os olhos espirituais, nós vemos nesse mundo celestial as obras de Deus sobre a nossa vida. Então não tem como fugir da presença de Deus. Você pode ir onde for, passar o que for, Ele está lá contemplando com seus olhos, aleluia, e dizendo: levanta-te, se coloca de pé, se esforce, porque eu enviei o meu filho, aleluia, para morrer na cruz, para que você tenha vida, e vida com abundância. Então não tema, não tenha medo, não se desespere, só confie. Só confie. Nessa noite eu tenho uma palavra para você: confie no Senhor. Oh, aleluia. Deus te chamou como chamou Abraão, como chamou Isaac, como chamou Moisés, como chamou Elias, os seus grandes profetas. Muitos vão dizer: meu Deus, eu não tenho chamado. Quem diz que você não tem chamado? Jeremias vai dizer que desde o ventre o Senhor já tinha uma promessa sobre a vida dele, e não é diferente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não se diminua, você é servo de Deus. Não tema do que te aflige, porque você é servo de Deus. Não se abaixe, não recua, mas avance, 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 avance. Tira a espada dessa bainha aí, comece a lutar, comece a pelejar. Tira desse armário, tira dessa despensa, dessa gaveta, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Oh, glória! Oh, Espírito Santo, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Deus está falando aqui nessa noite, igreja. Seja ousado. Seja ousado na presença dEle. Seja ousado, não feche os seus lábios na hora que é para abrir, não. Mas seja ousado, aleluia. Amado Deus, querido Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós exaltamos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que dos altos céus, aleluia, contempla a tua igreja, contempla os seus, que tem, Senhor, velado por cada vida. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que entrou nessa porta, Senhor, a Deus, que o Senhor Deus venha abençoar, Senhor, grandemente. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, dos que está sentado no trono, dos que está sentado no trono, e os seus olhos como chama de fogo, que contempla este lugar, contempla a vida do meu irmão, contempla a vida da minha irmã, e derrama, e derrama, e derrama, e derrama, e derrama do alto céu, chuva sem medida sobre a vida, sobre o lar, sobre o ministério de cada um nessa noite, porque eu sei que o Senhor está contemplando, o Senhor está contemplando nessa noite os pedidos da tua igreja, Pai. Segura em nossas mãos, segura em nossas mãos, segura em nossas mãos, Senhor. É cada marcha, igreja, é marcha, igreja, é marcha, igreja, marche para a guerra, marche para a batalha, porque o Senhor dos exércitos está aqui nessa noite, é o Senhor dos exércitos que está pelejando nessa noite. Marche, igreja, não recua, não recua, não recua. Você é soldado, você é soldado, você é soldado. Desembanhe essa espada, usa ela, usa ela, usa ela, usa ela, usa ela contra a enfermidade, usa ela contra os poderes malignos, usa ela para curar, usa ela para salvar, usa ela para libertar, usa ela para mudança de vida, usa ela para salvação. Ei, caramba,
Eita Deus! Eita Deus! Oh, o Espírito está falando. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, oh glória, seja a glória, toca, 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 seja o domínio do século do século. Vamos, igreja. Está sentado. Levante as suas mãos. No trono e dos altos céus eles têm contemplado a sua vida. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, toda a honra a Ele, toda a honra a Ele, seja a glória, seja o domínio do século. Vamos, igreja, poderoso Deus, poderoso Deus. Ele está agindo aqui, Ele está agindo aqui, Ele está agindo aqui, Ele está agindo aqui, Ele está curando nessa noite, Ele está salvando nessa noite. Poderoso Deus, a minha alma, a minha alma, a minha alma, minha alma anseia por ti. Ela anseia, ela anseia, ela anseia. Poderoso Deus, Ele está caminhando. Eita, Ele está tocando. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Sede de ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ela anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus. O poderoso está passando aqui. Poderoso, o poderoso está passando em vidas. O poderoso está passando. Poderoso Deus.
Levanta suas mãos. Levanta suas mãos, autoridade. E sente ao lado do seu irmão e diga assim: todo mal sobre a vida dela seja repreendido. Toda seta maligna sobre essa vida seja repreendida. Toda enfermidade venha cair por terra. Em nome de Jesus, nós profetizamos chuva, chuva de bênção. E o Senhor Deus toque, 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 toque. E que eu desapareça. E que eu desapareça. E o teu Espírito, Deus, resplandeça sobre esse lugar. E o teu Espírito resplandeça sobre esse lugar. Porque tu és grande, tu és grande, tu és grande, Senhor. E tu és poderoso, e tu és poderoso. Vem comigo, em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Essa noite, aplauda Ele, exalte o nome dEle, aleluia. Estou aqui.
você, fica seguro, filho. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços, em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Você está seguro nos braços do Pai, viu, filho? Suas palmas louvem e engrandeça esse Deus. Oh, glória. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Deus está tocando. Eu sinto Deus me tocar. Eita Deus. As minhas estruturas estremecem na presença do grande. Eita Deus. Toda vida na casa do Senhor não é em vão. O salmista chega a dizer que ele se alegra quando diz: eu vou à casa do Senhor. Aqui é alegria, aqui é unidade, aqui é comunhão. E às vezes muito fala: eu não posso ir lá, porque eu tenho medo. Você é soldado. Soldado não é chamado para a guerra se for covarde.
Deus chama os homens e mulheres, soldados valentes, guerreiros. Então deixa Deus te usar. Seja usado por Deus. Quando o Senhor te dizer, vai nessa peleja que irei contigo. Tira essa espada dessa bainha e peleja. Não se acovarda. Porque o céu, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Ô louco, irmão Miro, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E o Senhor nos chamou para uma grande missão, amém? As irmãs do círculo de oração, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Deus, aleluia. Glória a Deus. O Círculo de Oração Ágape cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Você crê que o homem dos milagres já está passando neste lugar? Ele já passou no primeiro culto e está passando novamente e vai tocar em cada um de nós. Nós já se sentimos tocados por ele, amém? Número 2, irmãs. Chegando aqui neste lugar, o homem dos milagres que vai maravilhas hoje operar. Suas mãos estão cheias de unção, sua voz está soando como um trovão, mandando embora toda enfermidade, está fazendo a grande operação. Começou a agir agora aqui, fazendo o surdo ouvir minha voz. Seu coração estava quase parando, com suas mãos faz bater veloz. Você vai ver o paralítico sair saltando, e o que era mudo a Deus glorificando. Desenganado para os médicos, agora recebendo alta do Senhor. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resistiu ao poder de Jeová, porque só onde todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca erra na terra, aparecendo, dando óleo e derrama óleo em suas mãos. Ele mistura com seu sangue, fica puro são. Está tocando enfermidade, posso ver sair. Esse é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está aqui. Estava morto há 4 dias, mas Jesus chamou a Lázaro e ele ressuscitou. Então falou com autoridade para o cego de Jericó ver. A tua fé te salvou e logo ele enxergou. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resistiu o poder de Jeová, porque só onde todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca entra na terra, aparecendo no teu olho e derrama agora em suas mãos. Ele mistura com seu sangue, fica puro são. Está tocando enfermidade, posso ver sair. Este é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está aqui. Está aqui. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resistiu o poder de Jeová, porque só onde todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca erra, entra na guerra pra vencer. Manda o óleo e derrama agora em suas mãos. Ele mistura com seu sangue, fica puro são. Está tocando enfermidade, posso ver sair. Este é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está aqui. Ele está aqui. Aleluia, eu creio que ele está aqui, querida. Tuas palmas, louve esse Deus maravilhoso, amém? Glórias a Deus, aleluia. E Ele já me tocou aqui nessa noite, aleluia. E grandemente.
Amados, eu quero aqui agradecer em nome da irmã Paula, né, a todos aí que estiveram orando pela vida do pai dela, que está meio doente, né? E ele tinha entrado na UTI. Isso aí nós ficamos um pouco assustados, né? E nós estivemos ali na Santa Casa ontem, e para a honra e glória do Senhor, ele já tinha saído da UTI, só estava esperando uma vaga para o quarto. Então, eu vejo Deus agir. E toda oração não é em vão, amados. Porque nós sabemos que o fortalecimento do cristão, o combustível é a oração. E quando nós oramos, Deus age. Isso é inevitável. E quando nós consagramos as nossas vidas a Ele age de uma forma extraordinária. Nós temos que crer e confiar. Então, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Amados, hoje é o segundo domingo de junho. É comemorado o dia do pastor. Deixa eu ver. Ô João, põe para mim Jeremias 3,15, fazendo um favor. E eu quero aqui parabenizar o pastor Carlos, pastora Neuza e o pastor Agileu, que tanto com o tempo, quem está mais tempo aqui conosco, que está aqui na presença de Deus e na direção desses pastores que tanto nos ensinou. Eu mesmo só tenho que agradecer, eu e minha família, e eu quero ler esse versículo. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com... Isso eu posso dizer de coração, que Deus enviou esses anjos. E desde que eu estou aqui na comunidade evangélica Deus Vivo, isso nunca faltou para nós. Sempre teve oportunidade de crescimento para todos. E isso onde que eu vou, onde eu falo. Eu tive grandes professores de escola bíblica, de teologia e de oportunidades. Oportunidades. E eu louvo a Deus porque, não estou aqui generalizando, mas quem está tempo no evangelho sabe disso, que não é todo pastor que dá isso aqui, ó. Eu louvo a Deus, pastor, por essa visão. Eu louvo a Deus por o pastor até aqui estar nos orando, intercedendo pelas nossas vidas e nos cuidando. E louvo sobre essa palavra, sobre a vida dos meus pastores, que o Senhor enviou vocês com conhecimento e inteligência para nos estar ensinando e nos caminhando no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe os pastores. Dê uma linda salva em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. E é assim que Deus faz, amado. Quando nós estamos na casa do Senhor, a primeira coisa que nós temos que, quando nós batizamos, é aprender. É estar na casa do Senhor, na escola bíblica, da irmã Juliana, crescendo. Porque não adianta o cristão simplesmente vir ser batizado e não crescer. E nessa área aqui eu louvo muito a Deus pelos nossos pastores. Amém? Amados, vamos estar aqui orando pelas ofertas, mas eu quero ler um versículo que está no livro de Provérbios, número 3, verso 6. Em nome de Jesus, Provérbios. Perdão, João, Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. Vamos ler até o 10. A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus alagares. Uma palavra conhecida de toda a igreja, uma palavra, né? Mas só que tem uma palavra no começo que diz assim, no verso 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Está falando sobre honra. Quem gosta de ser honrado? Todo mundo gosta de ser honrado, gosta de ser reconhecido. Só que quando nós viemos para a casa do Senhor, algo que a gente aprende no discipulado é servir a Deus. Deus como está acima de tudo, acima de todos. Deus é o governo da nossa vida, nossa alma. Mas só que nós também estamos aprendendo que a casa do Senhor, quem zela é eu e você. Às vezes nós deixamos essa responsabilidade, não, quem tem que zelar é o pastor. O pastor que é responsabilidade do pastor por cadeira, o pastor que é responsabilidade por instrumento. Isso não, amados. Isso é da igreja. É responsabilidade minha e sua. O pastor não consegue fazer nada sozinho. Aí muitos podem dizer assim, mas vem cá. A Bíblia diz que Deus, Ele é dono do ouro, não da prata. Isso, por isso mesmo. Ele abriu a porta para mim e para você e nos deu um serviço digno para nós honrar a obra dEle. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele nos usa para abençoar a obra dEle, para nós sermos abençoados.
E ele não diz que é o que sobra. Ele diz que é as primícias. E quando eu compreendo o que é as primícias, meu amado, é aquilo. Você quer que o seu patrão pague todo mundo e você por último? Você quer chegar lá na boca do cara e falar assim, você é o último a receber. Nossa, só sobrou esse pouquinho para mim, mas isso aqui não é o meu pagamento, isso aqui não é o meu salário. Você vai sair o quê? Decepcionado com isso. Porque você fez o quê? Eu falei, nossa, eu trabalhei 30 dias. Eu suei a camisa, acordei de madrugada. Eu deixei até às vezes de almoçar para poder fazer um serviço. E chegou na hora, meu patrão não me honrou com o meu compromisso. Aí eu falei assim, meu irmão Miro, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo, amado. Sabe por quê? Porque no dia que vim, um microfone quebrado, uma bateria estourada, um teclado, você fala, nossa, o pastor não cuida da igreja? Não, quem não cuida somos nós. Porque depende de mim e de você. É por isso que tem as ofertas, tem os dízimos. É por isso que às vezes muitas vezes falam, nossa, mas só fala de dízimo, só fala de oferta. Para que você tenha consciência e compreender, amados, quem move isso aqui sou eu e você. Essa semana mesmo, abri um centro de comunidade, da comunidade evangélica Deus Vivo. Um centro social, para ajudar pessoas. Você sabe como que foi levantado? Com os dízimos e as ofertas. De quem? Meu e seu. Daqueles que ofertam. Então isso enche o nosso coração de alegria, de felicidade. Quando nós fizemos o culto dos jovens aqui, a conferência, tinha jovens lá de Angola participando. Mas você sabe por que tem uma igreja lá? Porque tem uma igreja aqui que intercede, que ora e também oferta por ela. Então o reino é assim, meu amado. É eu e você contribuindo para que o reino cresça, o reino expanda e pessoas sejam abençoadas através do dízimo e as ofertas. Amém? Pegue na sua mão em nome de Jesus. Eu quero aqui estar orando, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, e vamos estar aqui ofertando em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, Deus, nós oramos pela vida desses ofertantes, desses dizimistas, ó Deus, que com amor e com carinho tenham ofertado, Senhor, para bom crescimento, o andamento da Tua obra, Deus. Multiplica sobre o celeiro de cada filho seu, meu Deus, aquele que tem visado o crescimento da Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa e multiplica 100 vezes mais e repreenda todo devorador, todo liberador, em nome de Jesus. Você que tem a sua oferta, seu dízimo, vem ofertar em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Você está feliz na presença do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. Quero agradecer os obreiros. Está aí o irmão presbítero, irmão Juliano, irmão presbítero, irmão Miro, pastor Agileu. Hoje é nosso dia. Eu quero aqui agradecer esses irmãos pelo esforço, pelo empenho. Está aí o Everton também, a Elô. Irmãos que já fizeram o primeiro culto e não precisava estar aqui, mas tem dentro de si um espírito de contribuição. Eu quero agradecer os irmãos por estarem aqui nos auxiliando. Nós estamos aí, né, nessa batalha de 2 cultos, por enquanto, na Santa Ceia apenas. Mas eu quero agradecer de coração os irmãos que têm se esforçado, têm estado aqui para nos auxiliar, de coração mesmo. Quero parabenizar o pastor Agileu pelo dia do pastor, a minha esposa, que tem me acompanhado nesse ministério. Hoje é o 2º domingo do mês de junho, é considerado o dia do pastor. E eu louvo a Deus por esse privilégio de ser um pastor, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus me escolheu para servir o reino dele, servir a casa dele. E eu faço isso com muita alegria, né? Por isso que eu procuro as mesmas oportunidades que foram me dadas, eu procuro passar isso adiante. Eu aprendi assim. E é assim que a gente procura ensinar, né? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que se tem que alguém que tem que ser honrado são os pratos da casa, né? Quando chega uma visita, você não vai buscar o prato do vizinho para a visita comer na tua casa, você vai usar o prato da tua casa. Ah, mas o prato da minha casa tem defeito. Você arruma ele, você conserta ele. Mas é ele que as pessoas vão ter que se alimentar dele.
Amém? E assim é na casa de Deus. Ninguém é perfeito. Todo mundo que vem para a casa do Senhor tem seus defeitos. Mas com o passar do tempo vão se aperfeiçoando. E um dia Deus levanta como um pastor, como um presbítero, como um evangelista, como alguém na obra do Senhor, como eu que não era nada. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui no altar. E eu louvo a Deus. E eu queria deixar um versículo aqui, né? O irmão presbítero Miro leu Jeremias 3,15. E eu queria ler aqui Gálatas, João 6,10. E eu quero deixar essa palavra, esse texto aqui para cada um de vocês. Porque muitas pessoas dizem assim, eu estou na igreja, mas eu não tenho oportunidades. Irmão, eu sou sincero falar para você. Vai fazer 19 anos que eu estou aqui em Paranavaí. E olha que eu dou oportunidade aqui nessa igreja. E olha que a gente abre porta aqui. Pregou já muita gente, já pregou muita gente nesse altar aqui, irmão. Mas eu digo que as pessoas que mais pregaram aqui são os obreiros aqui dentro dessa igreja. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso, eu falo sem medo de errar. Mas o pastor não gosta de dividir o altar? Irmão, eu gosto de dividir. Mas se for para mim dividir, eu vou dividir com um obreiro da minha igreja. Não que eu não faça isso com um obreiro de fora, mas eu tenho que honrar os da minha casa. Eu convidar alguém para vir pregar domingo que vem aqui é fácil. Tem muitos amigos, pastores, missionários. Podia convidar alguém aqui. Ele vai vir aqui, eu vou abençoar a vida dele, ele vai abençoar a igreja. Mas por que eu não posso dar esse privilégio para um obreiro dentro da igreja? Porque eu não vejo talento nele, porque eu não vejo oportunidade nele. Mas a Bíblia diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se fazem parte da família da igreja, a esses eu tenho que dar essa oportunidade. E aí entra o outro lado da história. Eu tenho que saber aproveitar as oportunidades que é me dado. Porque, como disse o presbítero Momiro aqui, eu conheço pastores que não dividem um altar com ninguém. É ele e ele. Você está entendendo? E às vezes a gente tem oportunidade, mas a gente não valoriza essa oportunidade. Eu falo isso porque a nossa igreja é uma igreja de porte médio, né? Não tão pequena. Mas eu vim de Londrina, de uma igreja que na época que eu estava lá tinha muitos obreiros, irmão. Tinha muita gente que pregava 10 vezes melhor do que eu. Quantos obreiros eu vi chegar no ministério, o pastor dando oportunidade, vinha, ministrava, e a gente estava lá. Ele também dava oportunidade, só que a concorrência era muito grande. E aonde é esse espaço? Aí você tem que ir para o campo. Você quer trabalhar daí? Aí você tem que botar a cara a tapa, ir para o campo, encarar as onças, encarar os leões. Amém? Se você quer pregar e fazer a obra de Deus. E foi assim que a gente conheceu o que é o campo. Queremos pregar, então vamos para o campo. Vamos pregar lá no campo. Vamos ver se realmente o que a gente prega tem efeito. Vamos ganhar alma para Jesus. E aí o Senhor nos levou e pela misericórdia dele estamos aqui até o dia de hoje. E eu quero rogar à igreja as vossas orações. Porque o ministério pastoral, ele é uma responsabilidade muito grande. Essa semana agora eu vi um pastor em Londrina que ele jubilou já. Pastor Moisés da Igreja Assembleia de Deus do campo de Londrina, ele jubilou, deve ter uns 3 anos já. E ele escreveu um livro falando o pastorado sozinho. Porque o pastorado muitas das vezes ele é sozinho. A gente faz um pastorado sozinho, onde você não tem muitos amigos, onde você não pode compartilhar muitas coisas, porque às vezes você divide alguma coisa com uma pessoa que aquela pessoa vai e joga tudo aquilo ao ar, o risco que tem que estar correndo é você. Então é um ministério muito sozinho. A gente não é que a gente quer ser sozinho, mas o ministério às vezes acaba nos levando a esse caminho. Né, de você acaba sendo uma pessoa sozinha. Você não pode dividir muito o que você está passando com todas as pessoas, porque nem todo mundo é de confiança. E às vezes as pessoas saem falando, eu atendi uma pessoa hoje, eu queria poder dividir isso com alguém, mas não posso dividir isso com ninguém. Eu tenho que guardar aquilo para mim e orar por essa pessoa. Então eu quero sempre pedir as orações dos irmãos, e até que o Senhor não venha nos buscar, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Amados, pegue sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 37. Eu vou ler alguns versículos, não vou me prorrogar por causa das horas, não quero ultrapassar o tempo, mas eu quero em poucas palavras transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 2, verso de número 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, diz a palavra de Deus. Tome seu assento um minutinho só, queridos. Amados, eu quero resumir isso aqui, mas para muitos que já leem e conhecem a palavra de Deus, você sabe que essa foi a primeira mensagem, segunda mensagem de Pedro. Quando Pedro ele se converte, cai sobre a vida dele, os ombros dele, a responsabilidade da igreja primitiva. Então Pedro agora ele começa a pregar. Ele é aquele que estava lá junto com os discípulos quando Jesus subiu aos céus e disse: olha, fiquem em Jerusalém, voltem para Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E eles vão para Jerusalém, ora 10 dias, o Espírito Santo vem e visita eles. E quando o Espírito Santo visita eles, a comunhão foi tão grande, a unção foi tão grande, que Pedro não conseguiu mais ficar calado. Aleluia! E a Bíblia diz que Pedro agora sai pregando, sai falando dos prodígios do Senhor. Aqui Jesus já não está mais no meio deles, mas havia alguém no meio deles, chama-se, diga, Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo dá coragem a um cristão a falar. O Espírito Santo dá coragem ao cristão a pregar e falar dos prodígios do Senhor. Então nós vemos um relato onde a Bíblia fala que Pedro ele começa dando um testemunho. Ele começa falando: ó, eu vi Jesus fazendo isso, eu vi Jesus fazendo aquilo, eu vi Jesus curando, eu vi Jesus abrindo vista de cegos, eu vi Jesus fazendo miséria. E aí o povo ficou indignado, falou: e o que nós vamos fazer na nossa vida agora sem Jesus? O que nós vamos fazer agora? Que caminho nós vamos seguir? Então Pedro vem agora e dá uma direção. A vida cristã, ela tem direção, ela tem testemunhos, ela tem prodígios, ela tem doutrina. Depois a Bíblia diz que ela tem temor e por fim termina com orações. É esse o começo da igreja primitiva. E esse é o começo da vida que todo cristão tem que ter para a sua vida espiritual. Ele precisa absorver a palavra, ele precisa vivenciar, ele precisa ter sede da palavra de Deus na vida dele. E aí ele vai entrar em confusão, em conflito. A mente dele vai falar: mas como que eu posso servir a Cristo com tantos defeitos, com tantos problemas, com tantas imparcialidades? Aí vem a resposta do Espírito Santo: arrependei-vos, aleluia. E quando você se arrepende, vem outro segmento, o batismo. Você batiza nas águas e é batizado com o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Então a vida cristã, ela é um processo. Que cada dia que você vai caminhando, que cada passo você vai dando, você vai crescendo, a tua fé vai aumentando, as coisas vão crescendo diante dos teus olhos espirituais, e você vai vendo o quão grande é Deus na tua vida. Aleluia. Quantos creem que Deus é grande na tua vida aqui? Quantos têm testemunho para contar de Deus aqui? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando aqui nessa noite de comunhão, irmão. Eu quero nessa noite, dentro dessa palavra, dividir uma palavra chamada comunhão com você. Porque quando você chega até Jesus, você começa a ter coisas que você não tinha, comunhão. E eu já disse isso, acho que foi no primeiro culto aqui no início. Comunhão você divide com quem está próximo, com quem está perto de você. E a igreja, ela é a menina dos olhos do Senhor, aleluia. Então agora Pedro ele começa a falar: olha, eu vi tudo isso. Aí as pessoas ficam indignadas: mas como é que você viu tudo isso? E agora, o que vai ser de nós? É bom falar de Jesus, mas e a nossa vida agora? Cheia de pecado, cheia de iniquidade. Aí Pedro vem, cheio do Espírito Santo, e diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrependimento entrou no coração daqueles homens, porque quem faz isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que depois que eles se arrependeram, eles foram batizados para a glória do Deus Todo-Poderoso. Depois que eles são batizados, irmãos, aí eles se aproximam mais da igreja, porque é que nem um imã,
Eu me lembro que quando me converti, queridos, logo que a gente se converteu, se falasse que tinha um avião que estava indo para a África, você entrava dentro dele e ia. A sede era muito grande, era tudo novo para a gente, entendeu? Era tudo maravilhoso, era tudo glorioso, era coisas extraordinárias que, por mais que você queira explicar, falta palavras. Você ia em reuniões, você ia em cultos, que você falava assim: meu Deus, hoje o céu desceu neste lugar, aleluia. Mas não era porque o pastor era extraordinário, não, é porque havia uma comunhão lá, Massuriandarai, aleluia. E aonde a comunhão, a manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja. Oh, Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor, o salmista Davi diz que o Senhor é um manancial de águas, irmão. Não há onde o Senhor está que Ele não mata a sede, que Ele não mata a fome. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos cada dia mais buscar essa comunhão. Com o passar dos anos, a gente vai se distanciando, os problemas vão se acumulando e parece que a gente não tem mais aquela busca que a gente tinha no começo. Mas eu guardo isso cada dia mais no meu coração. Eu me lembro de cada momento, de cada vigília que a gente foi, de cada culto de oração. Como aqui nessa igreja eu já vi momentos extraordinários aqui, e que está guardado em memória no meu coração. Mas isso não é o que vai me sustentar para o resto da vida. O que vai me sustentar para o resto da vida é eu buscar ter uma comunhão com o Senhor cada dia mais. Então Pedro está falando para essa igreja que estava iniciando: gente, ó, vocês estão vindo, calma lá. Vocês não precisam ficar inquietos, vocês não precisam ficar preocupados, vocês precisam seguir os processos, aleluia. Olha para o teu irmão e diga: siga o processo de Deus, aleluia. Siga o processo de Deus na tua vida e você não vai se arrepender não. Deus tem coisas grandes para manifestar na tua vida em nome do Senhor. E aí Pedro vem aqui, e eu acho lindo o texto, porque ele diz assim, ó, o verso, o mistério começa já no verso de número 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Irmão, você já pensou? Uma igreja que está começando e dali a pouco entra uma avalanche de gente de quase 3.000 almas? Quem que vai ensinar esse povo? Você acha que um homem só dá conta de ensinar todo esse povo? Você acha que um homem só consegue mudar os hábitos e o costume dessas pessoas? Um homem só? Não. É o Espírito Santo de Deus que opera no meio da igreja, aleluia. E no meio dessa operação é algo que quem mexe, as irmãs aqui que sabem fazer muito bem isso, né? Pão. Você vai fazer pão, você bota todos os ingredientes em cima de uma mesa. Mas aquilo só começa a virar pão quando você mistura tudo eles. E depois que você mistura tudo eles, tem uma coisa chamada ponto. Entendeu? Tem que chegar no ponto, tem que amassar, tem que bater e depois tem que deixar descansar um pouco. Aí volta de novo e passa no cilindro para lá e passa no cilindro para cá e rola para lá e rola, aí vai para a forma. Aí, antes de entrar na forma, vamos moldar e deixar do jeito que a gente quer. E depois que está do jeito que a gente quer, aí a gente bota no forno e põe a passar, aleluia. E quando está assado, todo mundo quer saborear, porque fica lindo e gostoso para a glória do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Israel foi um povo, era como um bolo que foi levado ao forno e não foi virado, não assou, não passou pelo processo. Todo mundo que não passa pelo processo, ele fica cru na caminhada, aleluia. Ele fica cru. O que é um crente cru, para você entender? É uma pessoa sem perspectiva. Ela está no meio da igreja, ela anda no meio da igreja, mas ela não tem perspectiva. Ela anda se alguém andar, ela vem se alguém vier, ela vai meio que nos empurrão, e não, isso não é ser cristão. Ser cristão é estar no meio da comunhão, aleluia. Ô, fulano não está aqui? Ô, Senhor, alcança o fulano lá, meu Pai, aleluia. Ele não está aqui no nosso meio, mas que o teu Espírito visita ele lá. Então a Bíblia diz que a igreja foi crescendo, e quando começa a crescer a igreja, começa a crescer a responsabilidade. E aí o Senhor falou agora, olha, a igreja vai crescer na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Ensino, orientação, ensinamento bíblico. Por isso que muitas pessoas querem crescer, mas elas não querem passar pelo processo de aprendizado. Você está entendendo? Crescer na doutrina, conhecer a palavra de Deus. Saber o que é bom e o que não é bom. O que eu posso e o que eu não posso. O que me estraga e o que me conserva. Isso é doutrina. Você está entendendo? Então nós precisamos buscar isso.
ter essa sede no nosso coração. E quando nós conhecemos isso, aí vem o verso de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então todo mundo dividia a mesma coisa, as mesmas alegrias, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, mas todo mundo crescia junto para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor não é, irmão, como muitas pessoas pensam por aí, um reino dividido. Jesus disse que um reino dividido não prosperará. A igreja do Senhor é um corpo. Paulo escreve em seus Efésios, um corpo, e esse corpo tem vários membros, e esses membros eles estão em comunicação. A cabeça tem que estar ligada com os pés ligados com os olhos ligados com a mão, aleluia. Por quê? Porque é um corpo só, e a cabeça desse corpo é Cristo. Tem pessoas que eles não conseguem entender isso, e quando nós entendemos, tudo se torna mais fácil na nossa vida. Era isso que Pedro estava querendo passar para essa igreja, e quando a igreja entendeu isso, a igreja começou a crescer. Quando a gente fala em crescimento, não é em número só de pessoas. As pessoas podem ter uma igreja lotada de 10, 15 mil pessoas, e no meio dessas 15 mil pessoas, tem pessoas que não conseguiram crescer ainda espiritualmente. Você está entendendo? E a vida cristã, ela vive em fase de crescimento. Por isso que Paulo diz que a vida do cristão é de fé em fé e de vitória em vitória. Resumindo esse texto, fé para lutar, para batalhar e alcançar as vitórias, diz a palavra do Senhor. É isso. Então, para tudo isso, você precisa ter comunhão, você precisa estar relacionado no meio do povo, você precisa estar relacionado, que é a igreja. O que é organismo igreja? Igreja é placa? Não. Igreja é templo? Não. Igreja sou eu, a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sou a igreja do Senhor e eu preciso ser edificado. E se eu for edificado, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui, levante a mão e glorifique o nome dele. Aleluia. Você faz parte dessa igreja. Você é essa igreja, aleluia. Então quando o inferno inteiro se levantar contra você, não olhe para o inferno, não olhe para os demônios, não olhe para o que o diabo está fazendo. Olha para aquele que está do teu lado, aleluia, que luta contra as portas do inferno, que luta contra os principados e potestades. Mas quando a gente, muitas das vezes, se atemoriza, quando a gente não quer fazer parte desse corpo, a gente só quer as bênçãos que esse corpo pode nos dar, então aí a gente fica, irmão, como quase que um membro amputado, entendeu? Você quer andar, mas você não consegue. Não sinto mais meus pés, não sinto minhas mãos, mas eu tinha, mas você perdeu. Mas há tempo de buscar, diz a palavra do Senhor. Então quando você persevera na doutrina dos apóstolos, vai começar a doutrina, te leva no meio da comunhão. Fala para mim, aonde está um monte de crente cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha, ouvindo a palavra de Deus, você não quer estar ali também? Quem não quer, irmão? Por isso que a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? Na comunhão dos santos. Então a doutrina reúne o povo numa só comunhão. Não é um corpo dividido. Então a igreja do Senhor aqui, a prova é isso. No partir do pão e nas orações. Alguém pode dizer, mas pastor, isso aqui está relacionado às dificuldades que as pessoas tinham, eles vendiam as coisas, ajudavam? Sim, mas vendiam e faziam tudo isso por causa do quê? Por causa da comunhão que eles tinham para com os outros. Por causa da presença do Espírito Santo de Deus na vida deles, aleluia.